Oi, gente, professor Marco aqui mais uma vez com vocês através do canal História com o professor Marco Antônio. Desde já convidando você a se inscrever, a colocar aí, né, seu like, a sua mensagem, sua sugestão, sua crítica, isso é importante também para a gente poder crescer e amadurecer, não é verdade? Então a crítica faz amadurecer, o que importa é saber receber a crítica, não é verdade? E a crítica tem que ser feita o quê? Dentro do respeito, não é verdade? Não é por aí que funciona o negócio? Então, isso aí, compartilhe essas aulas, lembra de um colega que está sem aulas, fulano está se preparando para o Enem, tá se preparando aí para as provas militares, vou mandar essa aula para eles, ok? Então, hoje, antes de nós começarmos a aula, falar do tema de hoje, do processo histórico que nós vamos trabalhar, eu gostaria de fazer umas sugestões aqui de leituras. História se faz com leitura, muita leitura, certo? Então eu quero indicar para vocês, alguns livros aqui que eu vou sugerir não são tão fáceis de serem encontrados. Eu estou falando do Rio de Janeiro, aqui da zona norte do Rio, e na verdade encontrei alguns no centro da cidade. A gente chama aqui, lá no centro do Rio, centro da cidade, ok? Então, vamos lá. Gilberto Cotrim, professor da USP, um livro muito bom, História Geral e do Brasil, volume único, muito bom. Professor Cláudio Vicentino, historiador de primeira. Esses historiadores, esses autores aqui têm enriquecido muito a minha vida e eu quero compartilhar com vocês. Coisa boa a gente tem que compartilhar, não é verdade? Professor Ronaldo Vanfas, da USP, né? Professor da USP, da UF, que trabalha junto com Sheila de Castro Farias, que trabalha com Jorge Ferreira, pessoal da USP aí, né? Da aula na USP, na UF. Georgina dos Santos, professor queridão Boris Fausto, História do Brasil, um calhamaço, mas você lê com muito prazer, uma leitura muito gostosa do professor Boris Fausto. Pessoal aí de provas militares, esse livro é um livro muito bom, tá? Professor Luiz Koshiba, da USP, e professora Denise Manzi, também da USP, tá? É um volume só, os dois trabalham esse volume. E antes de eu falar desse autor aqui, tem outro, olha só, professor João Pestana. Professor João Pestana está com um trabalho muito bom aí, História para Concursos Militares, um livro de exercícios comentados, muito bom, tá bom? Agora deixa eu falar de um autor aqui que tem tudo a ver com a aula que nós vamos ter hoje. Inclusive eu queria já pedir que você pegasse aí o seu caderno, a sua caneta, anotasse tudo. Eu coloquei uns tópicos aqui para não deixar passar nada. Nós precisamos de muita informação. Essas provas, história não é conteudismo, mas essas provas, elas demandam muita informação, tá bom? Professor Marcelo Rede. Ele escreveu um livro fininho, muito bom, sobre o assunto que nós vamos estar comentando hoje. Certo? Beleza? Já fiz a propaganda aí dos nobres professores e agora nós vamos para o que interessa. Queridos, última aula, falamos de uma sociedade, uma civilização oriental, né? Dentro da antiguidade oriental, dentro daquilo que a gente chama em sala de aula de antiguidade oriental. Falamos do Egito. Oriental, Egito, professor? Sim, o Egito ele é estudado dentro, né, dessa divisão aí, ainda que eurocêntrica, mas essa divisão da historiografia aí, né? Essa divisão de história antiga, história média, história moderna, né? Idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea, pré-história, né? Eu prefiro chamar de história pré-literária. Pois é, e o Egito e a Mesopotâmia, que nós vamos estudar hoje, estão ali, dentro de história antiga, de antiguidade oriental, certo? De onde vem esse nome Mesopotâmia, professor Marco Antônio? Olha só, os gregos olharam para esses povos que habitaram ali, aquela região, onde hoje é o Iraque, onde hoje é o Kuwait, né? Oriente Médio. Eles olharam para aqueles povos, e eu já vou falar desses povos,
e os chamaram de mesopotâmicos. Mesopotâmia significa terra entre rios. E foi justamente ali, nesse pedaço de terra, né? Nesse intervalo de terra entre os dois rios importantes daquela região, Rio Tigre e Rio Eufrates, que se desenvolveram esses povos. Quais povos, professor? Anota aí. Sumérios, acádios, amoritas, assírios, caldeus, e tem mais um povo aí que a gente vai trabalhar, tá? Os hititas, certo? Beleza? Olha só, os sumérios, eles vão ocupar essa região de 4.000 a 1.900 antes de Cristo, tá? Quando chega ali em 2.300, entram em cena os acádios, e a gente já vai explicar como é que isso aconteceu. Em 1900, quem começa aí? Quem é que entra em ação? Os amoritas, os babilônios. É o primeiro império babilônio. Amoritas, primeiro império babilônio, tá? Vão de 1900 a 1600. Tranquilo? Beleza? Quando chega em 1600, nós temos os hititas, é com H, tá? Hititas, que vão ficar de 1600 a 1200. Tranquilo. Acabou por aí? Não. Em 1200 nós temos os assírios, de 1200 a 612. E terminando essa história aí de Mesopotâmia, nós temos quem? Nós temos os caldeus, que também são babilônios, ou neobabilônicos, né? Certo? Tem esse nome também aí, neobabilônicos. Então nós temos de 612 a 539, encerrando com a conquista dos persas. E os persas são, né, fazem parte aí de uma outra aula, de um outro processo histórico que nós vamos estudar, certo? Então, beleza, ó, sumérios, acádios, amoritas, assírios, caldeus e hititas, os povos que habitaram ali entre os rios Tigre e Eufrates e foram chamados pelos gregos de mesopotâmicos. Tranquilo, beleza. Nós não podemos nos esquecer que tudo isso aí, o surgimento dessas civilizações, desses primeiros núcleos urbanos, dessas primeiras sociedades, tem muito a ver com aquilo que nós chamamos em história de Revolução Agrícola, ali por volta de 10.000 a.C. Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica. Essa passagem do Paleolítico para o Neolítico. Quando o homem, ele deixa de ser nômade, ele deixa de ser coletor, ele deixa de ser caçador. Claro que isso não é de uma forma abrupta, mas é um processo, é gradativo, certo? Então, o homem ali, na Revolução Agrícola, quando ele começa a perceber que não precisa mais caçar, colher os frutos, andar de lá para cá, caçar os animais, ele agora pode domesticar os seus animais, ele agora pode, queridos, plantar a sua leguminosa, ele pode agora manipular a sua plantação, a sua colheita, a terra, ele pode produzir o seu sustento, a sua agricultura, certo? Isso é revolução agrícola. E o homem se sedentariza por conta dessa revolução agrícola. Quando chega ali por volta de 4.000 a.C., eu já tenho o surgimento aí das primeiras civilizações, né? Dos primeiros povos, eles vão começar a se juntar, você vai entender isso já já, e aí eu já tenho os sumérios, tranquilo? Anotaram aí, ó? Revolução Agrícola, né? Ou Revolução Neolítica, que vai desencadear no processo de sedentarização desse homem, e aí vão começar os primeiros núcleos urbanos. Tranquilo? Beleza? Colocou aí também que a Mesopotâmia Mesopotâmia é um nome que vem dos gregos e que significa terra entre rios. Pois é, mas o que nós temos aqui, professor Marco? Olha só, vamos falar dos sumérios. Vamos começar falando deles. Depois a gente faz um apanhado geral aí de cultura, política, economia, religião, tá bom? Foi uma civilização muito rica. Os mesopotâmicos foram muito ricos.
em cultura, nós vamos ver os sumérios ricos em cultura, os assírios ricos na arte militar, né, na cultura militar. Então vamos lá. Os sumérios, que ocuparam de 4.000 a 1.900 a.C., eles foram os povos que formaram as cidades-estado. O que é isso, professor? Quando você lê cidade-estado, e é assim, ó, cidade, tracinho, estado. Esse estado com letra maiúscula é governo, ou seja, cidade que se autogoverna. São várias cidades, cada uma tendo um estado, tendo um governo próprio. Né? Nós costumamos conhecer um estado que tem várias cidades. Nesse caso aqui não, a cidade-estado, você vai entender muito bem isso quando estiver estudando Grécia, as polis, certo? Então, olha só, cidade-estado é isso, cidade independente, cidade que se autogoverna. Cada uma dessas cidades, elas tinham um governante. Este governante vai se chamar patesi. Isso aí, P-A-T-E-S-I, patesi, ou patese, né? Se escreve patesi, mas você pode ouvir alguém falar patese e ficar aí meio confuso. É isso aí. Outra coisa, queridos, as primeiras cidades que foram construídas, as primeiras cidades-estado que foram construídas pelos sumérios, anotem aí, Ur, Uruk, Nippur, Lagash, com SH no final, tá? Ur, Uruk, Nippur e Lagash. Cada uma com seu governo próprio, com sua lei própria, cidades-estado. Cada uma com seu governante próprio, o patesi, que tinha função religiosa, administrativa e militar. Ok? O que mais, professor? Olha só, eles se juntaram, essas sociedades, né, esses povos se juntaram em torno de algo que nós chamamos de sociedade hidráulica, certo? Sociedade hidráulica, chamamos também de agricultura de regadio. Explique isso daí, professor. Queridos, lembra que eu falei lá das cheias do Nilo? As cheias dos rios Tigre e Eufrates eram muito mais violentas do que as cheias do Nilo. Então, era necessário que esse povo se juntasse e construíssem diques, barragens para conter o avanço das cheias e, sobretudo, canais de irrigação. Sociedade de regadio, agricultura de regadio. Eram canais que eram feitos para que estas águas fossem levadas a lugares mais distantes, mais desérticos, a mesma dinâmica lá do Egito, né? Lembra lá do canal de irrigação do Egito? Pois é. Então, os sumérios também foram conhecidos pela a invenção da escrita, a escrita cuneiforme, tá? A escrita que tinha forma de cunha. Cunha era um estiletezinho. Nos dias de hoje seria um estiletezinho. É é uma peça que na extremidade dessa peça tem tipo uma fenda, né? Uma fendazinha, e com essa fenda, com esse instrumento, com essa cunha, eles escreviam em tábuas, né? A gente chama de tábuas, plaquinhas de argila. Escreviam ali a escrita cuneiforme. Guardem isso. A escrita, primeiro sistema de escrita foi criado pelos sumérios, esse primeiro povo aí, tá bom? O que mais que nós temos aí? Essa escrita era uma escrita ideográfica, ela a princípio representava ideias, ok? Tranquilo? E foi decifrada, tem o nomezinho do cara que decifrou essa escrita aí, o Henry Rawlinson, anotei aqui para não esquecer, Henry Rawlinson, ele conseguiu, através de um achado arqueológico, a rocha de Berristum, né? A rocha de Berristum, ele acha essa rocha e decifra esse achado arqueológico e decifra essa escrita
cuneiforme, a escrita dos sumérios. Os sumérios tinham escravos? Sim, mas em número muito reduzido, tá bom? Eram dedicados ao artesanato, a metal, pedras preciosas, construíam os zigurates, que eram pirâmides que serviam de templos. Nos seus templos eram encontrados observatórios astronômicos, porque eles ligavam a astronomia com a religião. Através da observação dos astros, eles entendiam as orientações dos deuses, certo, queridos? Então, olha só, os templos zigurates. Lembra da Torre de Babel? Pois é, a Torre de Babel da novela era redonda, né? Lembra disso? Pois é, mas os zigurates não eram redondos. Eles tinham uma forma quadrada, piramidal, né? Mas a base quadrada, certo? Tranquilo? Então, esses são os sumérios. Professor, beleza. E agora, depois dos sumérios? Queridos, ali por volta de 2300 antes de Cristo, os acádios tentam dominar os sumérios, tentam juntar, tentam unificar essas cidades-estado e formar um império. Não vai ser uma atuação efêmera. Aliás, vai ser uma atuação efêmera. Vai ser muito pouco tempo. Eles vão durar mais ou menos 150 anos por aí. Não vai passar disso, tá? Eles têm como rei o Sargão I, que é o monarca que vai tentar fazer essa unificação aí. E vão ter a cidade de Acade como centro ali, né? Centro político, o que nós chamamos de capital. Tranquilo? Então, em 1900, quem é que chega aí? Os babilônios. Estes babilônios receberão o nome de Amoritas. Primeiros babilônios, amoritas. Eles vão de 1900 a 1600. Então, eles vão ocupar o norte da Mesopotâmia, vão conquistar, certo? E vão começar um processo de expansão, de conquista. Eles vão ter um rei chamado Hammurabi, com H, não esquece não. Professor, eu já sei. É o cara lá do Código de Hammurabi. Isso aí. Esse rei Hammurabi vai criar uma legislação, um complexo de legislação, um complexo de leis chamado de Código de Hammurabi, baseado na lei de Talião. Talião? Professor, o que é talião? É alguém? Não, talião vem de retaliação. Lembra que essa lei de Talião, lembra que esse Código de Hammurabi, ele falava assim, olha, é dente por dente, é olho por olho, furou o olho, fura o olho do outro, tirou o dente, tira o dente do outro. Era mais ou menos assim, tá? Essa pena era proporcional ao crime, dependendo da classe social do sujeito. Tranquilo? O que mais que nós podemos falar aqui? Olha só, o Hammurabi, ele vai em 1750 formar um império e a capital deste império é a Babilônia, certo? Então, olha só, anotem aí, Código de Hammurabi, né, o primeiro sistema aí, um dos primeiros, né, sistemas de legislação, lei de Talião, olho por olho, dente por dente, mais antigo sistema de leis aí. Criaram calendários também, calendários que levavam a regular, a observar, a estudar aí a cheia do Nilo, né, a calendário vinculado a esse sistema aí de agricultura de regadio, certo? E eles eram exímios astrônomos, como eu já disse, porque a astronomia estava ligada aí à questão, né, ao contexto da religiosidade. Criaram até mesmo o relógio de sol. Tranquilo? Então vamos lá. Beleza. Quando chega ali, cadê a datinha que nós anotamos aqui? Ó, quando chega em 1600, né? De 1600 a 1200, quem é que chega ali? Os hititas, certo? Alguns livros não abordam muito a respeito dos hititas, mas vai que na prova caia, né, sobre os hititas. Vamos lá.
Os hititas, eles vêm do leste, tá? Anotem aí, vêm do leste, é um povo indo-europeu ou euroasiático, né? E eles vão formar um império na Anatólia Central, tá? E esse império vai se estender da Síria até a Babilônia. E eles vão estabelecer uma cidade, a cidade de Hatusa, com H, Hatusa, né? E o Szinho no final, que vai ser a capital, certo? Alguns historiadores vão dizer que a origem da maior parte dos idiomas europeus vem dos hititas. Eles tinham, dentro da cultura deles, tinham o uso do ferro, do cavalo, das rodas, certo? Só que agora é uma roda diferente da roda inventada lá pelos sumérios. É uma roda com raios mais leves. Que mais? Eles tinham o exército forte, o rei era juiz e sacerdote ao mesmo tempo, havia rainhas, né, rainhas hititas, a história vai mostrar algumas rainhas hititas, havia um sistema também de escrita hitita, e eles eram politeístas, os deuses eram representados por elementos da natureza, certo? Beleza? Olha só, os deuses mesopotâmicos, assim, a grande parte, quiçá a totalidade, eles eram representados antropomorficamente. Lembra lá do Egito? Antropomórfico, antropozoomórfico e zoomórfico. Na Mesopotâmia, não. Na Mesopotâmia, além do... Olha a diferença para o Egito. No Egito, o monarca era o Deus vivo, o Deus próprio, né? Na Mesopotâmia, não. Na Mesopotâmia, o monarca vai ser o representante dos deuses. Então vamos lá. 1200. Quem entra em cena? Os assírios. Os assírios vão ficar de 1200 a 612. Eles são conhecidos pela cultura militar. Eles eram militarizados. Eles têm como rei o Assurbanipal, tá? E tem como capital Nínive, certo? Você já ouviu falar aí de Nínive, ok? Na literatura lá dos judeus, dos hebreus, deve ter ouvido falar de Nínive aí, sabe? Lembra lá do profeta que não quis ir para Nínive, pegou o navio lá para outro lugar? Olha como é que era esse povo. Era um povo violento, era um povo... Eles eram capazes, muitas vezes, há registro de que quando capturavam alguns exércitos, furavam os olhos dos soldados, né? Muita violência, muita tortura, eles eram conhecidos por isso. Crueldade, né? E o Império Assírio compreendia aí a Babilônia, a Pérsia, a Síria e o Egito. Eles habitaram o norte da Babilônia, né? E ali eles tinham muitas reservas de ferro, de minérios, tranquilo? Era uma região montanhosa, né? Aquilo que a gente chama de Alta Mesopotâmia, era uma região montanhosa, para algumas coisas não era legal, mas tinha muita reserva de ferro, reserva de minério, certo? Eram dados a ciência e a matemática, sempre ciência e matemática atrelada à guerra, à cultura militar. Trabalharam também, isso é muito interessante, me faz lembrar o meu querido colega, professor Ricardo de matemática. Um beijão, professor Ricardo. Eles criaram o círculo, a divisão do círculo, né, em 360 graus. Olha, os assírios fizeram isso. Trabalharam a latitude, a longitude, sempre visando a navegação, tá? E trabalharam aí a questão da ciência médica, ok? Beleza, vamos lá. Em 600 muita coisa, né, gente? Em 612, nós temos aí quem? Os caldeus ou neobabilônicos. Com estes, eu tenho Nabucodonosor II. Nabucodonosor II não é filho de Nabucodonosor I. Ele é filho de Nabopolassar, tá? Do rei Nabopolassar. Ele vai ter aí o seu império aí, né, de 612 a 539. Vai ocupar o sul da Mesopotâmia e vai ter como capital a Babilônia, certo? Ele é conhecido também pela escravização, ele
escravizaram, né? Esse povo escravizou Judá, o reino de Israel ali, Judá, que nós conhecemos como cativeiro babilônico, certo? O cativeiro aí de 70 anos. Professor Marco Antônio, sociedade, como era essa sociedade aí? Eu tenho governantes, abaixo eu tenho sacerdotes, eu tenho militares, eu tenho comerciantes, tenho camponeses, tenho artesãos e tenho escravos. Escravidão? Sim, querido, escravidão. Escravo por dívida ou escravo por prisioneiro de guerra, tá bom? O rei, ele tinha a ação, né, representação política, religiosa e militar. E ele era um representante dos deuses, como eu falei para você aí da diferença com o Egito Antigo, tá? Consumiam o que produziam e entregavam o excedente aos governantes. Nós chamamos isso de modo de produção asiático, certo? Não esqueçam de modo de produção asiático, agricultura de regadio, despotismo oriental, ou então monarquia teocrática, porque esse monarca, ele era representante dos deuses, ele trazia para ele a ação, a esfera, a representação política e a religiosa, né? Monarquia teocrática. Plantavam trigo, plantavam cevada e plantavam tâmaras e criavam também gansos, criavam porcos, criavam cabras, beleza? Tranquilo? Burros, os jegues, né? Criavam os jegues e a agricultura de regadio que a gente falou lá no início da aula, aquela, né, do canal de irrigação para levar essa fertilidade para lugares distantes, né, dos rios Tigre e Eufrates. Vamos lá, religião, queridos, politeístas, vários deuses representados por elementos da natureza. Sol, lua, estrela, os deuses eram representados pelos elementos da natureza. Acreditavam numa dicotomia, né? No bem e no mal, gênios, demônios e heróis, adivinhação e magia, tá? Acreditavam na força da natureza como sendo resposta dos deuses, sempre observando ali, né, astronomicamente, através dos observatórios que tinham dentro dos templos, né, ali no topo do templo, um observatório, observar os astros para receber as mensagens e orientações dos deuses. Dois deuses principais aí, Marduk, deus da Babilônia, a Torre de Babel lá, o zigurate de Babel, o deus Marduk. Tivemos o deus Assur, dos assírios, certo? O Nabucodonosor também ele vai fazer uma devoção aí ao deus Marduk. E para terminar, vamos falar um pouquinho sobre a política, né? Lembrando aí, monarquia teocrática, o governante, política e religião, unindo nele a política e a religião, a divinização do soberano. Economia, modo de produção asiático, nós comentamos aí, servidão coletiva, eles se juntavam aí para as obras hidráulicas, as construções de diques, construções de canais de irrigação, construções de barragens, certo? Para aproveitar bem as águas dessas cheias. Cultura, matemática, medicina muitas vezes ali mesclada com plantas medicinais e adivinhação também, toda uma áurea mística aí nessa medicina deles. E quanto à arte, construções de templos, palácios e zigurates, tá? Olha só, o templo e o palácio vão ser muito importantes ali nessa vivência dos mesopotâmicos. Do templo e do palácio vinham a direção, as normas sociais, toda a questão de direção, né, para a sociedade, vinham dos templos e dos palácios. Queridos, eu espero que essa aula tenha ajudado bastante você, certo? Não deixei de anotar, volta aí o vídeo e se prepare bastante,
procure esses livros aí que eu indiquei, são livros muito, muito legais, eles podem de repente trazer até mais informações que a gente deixou escapar. Acho difícil, né? Depois que a gente anotou aí os tópicos para não esquecer nada, acho difícil. E qualquer coisa, deixa a mensagem aí embaixo. Ó, um grande beijo. Não deixe de assinar aí, tá? Não deixe de ativar a notificação, de dar o like aí no canal. Um abraço, tudo de bom.